Certa vez, um pai foi ao parquinho com seu filho. Nesse parque, nessa praça, tinha um lugar muito pedregoso e tinha várias pedras. O pai disse ao filho para que não fosse lá, mas o filho, desobedecendo, foi lá. Ele caiu e se machucou nas pedras. Mas o pai foi ao encontro dele e ele aceitou voltar para o pai, e assim foi levantado. Agora, o que acontece se o filho se negar a voltar para o pai? Muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente entra em situações ruins, situações dolorosas e a gente muitas vezes se nega a voltar para Deus. Ele está a todo tempo indo ao nosso encontro, a todo tempo ao nosso lado. Mas muitas vezes nós nos negamos a aceitar a libertação que já nos foi concedida por Cristo. Ele quer nos salvar, quer nos ajudar, mas os únicos que impedem isso de agir em nós somos nós mesmos. O inimigo não continua a atacar aquele que está morto, porque ele está morto. Ele só o consome e ele nem consegue perceber, porque ele está morto, não ouve, não vê e não consegue falar. Agora nós que estamos vivos, nós que estamos tentando fazer a vontade de Deus, que estamos tentando cada vez, a cada dia ser melhor, o inimigo pode tentar nos atacar, mas nós não podemos resistir. É unidos, é junto em oração que nós vamos derrotar o inimigo. Não que ele já não tenha sido derrotado, ele já foi derrotado por Cristo, mas nós temos que tomar a posse dessa vitória. Porque, por exemplo, se uma pessoa ganha uma moto em um supermercado, a moto é dela por direito, mas ela não vai usufruir daquela moto até ela se esforçar para ir lá e pegar aquela moto. Assim também somos nós em todas as situações de nossa vida. Se nós não nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, a gente não vai conseguir viver a vontade de Deus. Ela está ao nosso lado, ao nosso encontro a todo o tempo, mas nós temos que nos esforçar para viver ela. Talvez você tenha pecado, tenha errado, esteja no caminho que talvez para você não veja saída, mas Deus quer te pegar no colo, quer te levantar e mostrar que aquele caminho que para você parecia sem saída, Ele abre as portas, Ele te concede o caminho verdadeiro. Tudo o que você precisa fazer é confiar em Deus. Quantas vezes nós erramos e nos negamos a voltar para Deus? Até quando nós vamos ficar fugindo? Até quando nós vamos ser a criança que se nega a voltar para o Pai e continua caindo e caindo e caindo e caindo e se machucando cada vez mais? Não deve ser assim. Nós devemos voltar para Deus porque Ele quer nos conceder a salvação, quer nos ajudar, quer nos curar. Mas nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar Deus agir em nós. O Senhor está a todo tempo indo ao nosso encontro. Nós é que muitas vezes não nos deixamos nos entregar a Ele. E por causa disso nós sofremos. Como se diz, quebramos a cara, erramos, pecamos. Ficamos presos aos nossos vícios, presos a nós mesmos. E nos recusamos a voltar para Deus. A nossa libertação já nos foi concedida. Nós só temos que tomar posse. Simplesmente isso. Nós possamos voltar para Deus, porque Ele está indo a todo tempo ao nosso encontro. Não só hoje, não só amanhã, mas todo o tempo, a cada minuto, a cada segundo. Se você tem uma dúvida, peça a Deus que Ele te concederá a resposta. Deus quer nos ajudar, mas Ele nos concede o livre-arbítrio de escolher se nós aceitamos ou não. Então que nós possamos aceitar a ajuda de Deus e alcançarmos gloriosa redenção. Ele não está olhando para os nossos pecados, nem para os nossos erros, mas para nosso arrependimento, para a nossa vontade sincera e verdadeira de mudar, de fazer certo. Não é sobre quantas vezes nós erramos, e sim sobre quantas vezes nós tentamos acertar. Todo santo foi um pecador e todo pecador tem um passado. Quer dizer, todo santo teve um passado e todo pecador tem um futuro. Todos nós temos futuros, todos os que chegaram à santidade tiveram um futuro, tiveram uma vida de luta contra o pecado. Assim também somos nós. Mas nós temos que lutar, perseverar, nunca desistir. Porque a nossa vitória já nos foi concedida. A nossa libertação já está à nossa porta. Mas nós temos que abrir a porta, nos esforçar para
Muitas vezes o inimigo pode tentar colocar dúvidas no nosso coração, mas nós devemos repreendê-las e pedir a Deus para que nos guie, porque é confiando e tendo fé que tudo nos será concedido saber, tudo nos será concedido entender. Deus quer nos ajudar, mas nós temos que aceitar. Que nós possamos acolher a ajuda de Deus verdadeiramente. Esse novo ano que se inicia, estamos nos primeiros dias do ano, que possa ser um ano com experiência de Deus. Você possa se entregar a Deus e perceber o quão maravilhoso Ele é. Ele nos liberta, Ele nos perdoa, não importa o que nós fizemos, o que nós não fizemos, não importa o que nós poderíamos ter feito melhor. Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos fazer melhores. E para isso nós temos que nos esforçar para fazer a vontade de Deus, nos esforçar para que nós sejamos libertados de nós mesmos, porque os únicos que nos impedem verdadeiramente de alcançar a graça somos nós mesmos, por nosso medo, por nossa desconfiança. E por isso que nós possamos pedir a Deus confiança, para que nós possamos sempre alcançar em Deus a copiosa redenção que Ele quer conceder a todos nós, para espalharmos o santo evangelho de Deus, e assim todos serem convertidos verdadeiramente e profundamente, para vivermos uma plena vida nessa terra, segundo a vontade de Deus, e um dia alcançarmos a vida eterna no céu, junto a Deus, para a alegria de Deus e a nossa alegria, e para o louvor e glória de Deus. Demos graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.